Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Muito se fala sobre Faustino Ouro, o menino de 11 anos de idade, muita gente chama ele de Messi do xadrez. Será que tem muita hype em cima desse garoto? Ou será que a gente tá vendo a história se desenhando na nossa cara, na frente dos nossos olhos? A resposta ainda não temos, somente o tempo dirá, né? Mas todo mundo já tem aí as pessoas vão criando as suas percepções a respeito desse garoto. Magnus Carlsen uma vez disse que não importa ser o mais novo grande mestre, o mais novo mestre internacional. No caso do Faustino Ouro, ele é o mais jovem mestre internacional da história. Possivelmente pode se tornar o mais jovem grande mestre da história. Segundo Magnus Carlsen, isso não é tão importante quanto a consistência a longo prazo. Mas alguns jogadores conseguem fazer as duas coisas. Tivemos, por exemplo, Sergei Karyakin, foi um dos grandes, sempre foi da elite. Temos vários outros grandes nomes, né? Que foram grandes mestres muito cedo. E Praggnanandhaa é um desses que está se tornando aí elite, disputando aí para campeão do mundo e tudo mais, né? Será Faustino Ouro apenas hype? Será o próximo Bob Fischer na nossa cara? Vamos dar uma olhada então nesse torneio que tá rolando, Sharjah Masters. A gente viu a primeira partida, uma luta enorme contra um grande mestre de 2.520 de rating. Faustino de negras sofreu, conseguiu escapar da derrota e empatou. Um belo resultado contra um grande mestre. Agora vamos dar uma olhada ele de brancas contra um grande mestre estabelecido. Não é um grande mestre padrão. Cara 2.600 é um nível top de grande mestre já. E é um desafio muito grande aqui pro Faust. Bora dar uma olhada. Faustino Ouro abre aqui a partida com o peão do rei. Temos aqui C5, a defesa siciliana. Cavalo em F3, D6. D4 abre a siciliana, vamos para linhas ardidas aqui. Peão toma, cavalo vem para F6, cavalo C3, A6. Uma das variantes mais ardidas do jogo de xadrez, a Najdorf, da siciliana. Faustino Ouro tem várias maneiras de seguir por aqui. Ele segue como jogaria Bob Fischer, com bispo C4. E6 foi jogado, dama vem para E2, dá suporte aqui nas casas centrais, possibilita possivelmente o grande roque. Bispo em E7 foi jogado e bispo B3. Como jogaria Bob Fischer? Rafa, por que você está falando isso? Porque é o que ele jogava. Não é modo de dizer, é isso. Ele jogava bispo C4, bispo B3 contra a Najdorf. B5 foi jogado buscando expansão já na ala da dama, prevendo um roque. Faust gasta um tempo aqui para segurar um pouco esse ataque na ala da dama. Joga o A3, roque foi jogado, bispo E3, dizendo o seguinte: talvez eu vá fazer o grande roque mesmo. Seguimos com o bispo B7, pressão no peão central F3. Agora tá claro, ele vai pro grande roque. Cavalo C6, grande roque foi jogado. Temos uma posição muito agressiva no jogo. Roques em alas opostas, tudo pode acontecer. Cavalo em A5, larga pesado para cima do bispo, busca a casa de C4, ganha um tempo para cima do bispo de B3 e o Faust não perde tempo, vai para o melhor lance da posição, G4, meus amigos, não dá tempo de jogar outra coisa. Esse aqui é o ponto, essas aberturas são tão dinâmicas, não dá tempo de se jogar um rei B1, bispo A2, não dá tempo, tem que rasgar o ataque. Torre C8 foi jogado e já tem até ameaça de sacrifício aqui em algumas linhas. É pesado isso aqui, galera, é muito pesado. Faustino Ouro segue com o melhor lance da posição rei B1, sai aqui da mira da torre. E aqui cavalo D7, o melhor lance da posição, o fino da posição, trazendo mais peças para o ataque. Dando a casa de F6 para o bispo, o cavalo vem chegando. Faust só tem um lance nessa posição, somente um lance é bom, todos os outros ele vai apanhar nessa partida. É H4, foi jogado. Faust está numa corda bamba, meus amigos, bamba. Cavalo em E5, coloca mais reforço aqui em C4, coloca pressão em F3. Faust segue com mais uma vez o único lance da posição, dama em E1, meus amigos, segurando bronca aqui nos sacrifícios de C3, colocando um raio-x aqui também na casa de A5. Qualquer outro lance já começa a ficar difícil. Dama em E1 foi jogado. Cavalo de A vem para casa de C4, cara, bispo atacado, bispo C1 foi jogado. Aqui também é possível jogar dessa maneira com G5, Faust preferiu trazer aqui um bom defensor.
E seguimos com o lance dama C7. Cara, se sentir a agressão do Mohamed Muradli, né? É uma partida assim muito. Nem parece que as brancas tiveram o primeiro lance, né? Parece que as pretas começaram a partida. Por isso que a gente fala, Najdorf é muito forte. Faustino Ouro segue com o lance cavalo de C em E2. Temos o lance cavalo em A5, mais uma vez aqui atacando o bispo. E aqui o lance bispo em A2 foi jogado pelo Faust. Começa a existir uma pressão gigante aqui em C2 e nessa posição o Muradli escolhe uma linha das mais ardidas possíveis. Aqui vocês vão vendo como é que eles já gastaram o tempo, hein? Como é que o relógio aqui já foi gasto. E lembrando, pessoal, aqui não tem acréscimo no lance 40 nesse torneio, hein? Vai ter que jogar isso aqui até o resto da partida, tá no lance 19 ainda. Cavalo por F3, meus amigos. Isso aqui é uma explosão. Uma combinação que vai criar um ataque violento. Poderá Faustino Ouro sobreviver a esse ataque? Cavalo por F3 foi jogado. Uau, meus amigos. Esse lance sacrifica um cavalo por alguns peões e um ataque impressionante. Faustino Ouro só tem um caminho daqui pra frente. O caminho do sofrimento e da luta e da resiliência. Cavalo por F3 foi jogado. Bispo por E4 ataca o cavalo. Crava ataca em C2. Cai em C2. Tem ataque pra cima da torre. O que jogar nessa posição? Poucos lances são bons. Cavalo aqui em D4 é um dos melhores lances. Dá pra jogar com o outro também. Mas o Faust preferiu jogar com esse que mantém aqui a torre no lugar. D5 foi jogado e o Faust tem que encontrar poucos lances são bons aqui. Dama em E2 traz um pouco mais de proteção na posição. E5 expulso o defensor aqui de C2. Cavalo em F5, todos os lances únicos, tá? O Faustino Ouro tá acertando todos os lances de corda bamba, todos são únicos. E aqui cai o peão de C2 com cheque. Rei A1 é forçado, você não vai pendurar a dama aqui. Rei A1 é o único que sobrou. E agora a torre de F em E8. Rafa, não dá para tomar a torre? Dá. Também seria um ótimo lance, mas o grande mestre aqui ele é tão agressivo que ele não está preocupado com essa torre aqui agora, com material. Ele segue com torre 8, trazendo mais peso aqui na coluna central. E aqui o Faust aceita o desafio. Segue com dama por E5, o melhor lance da posição. Indo para as trocas, dama toma e cavalo toma. E aqui bispo por D1 recupera algum material. Torre por D1 foi jogado. E quando o Faust pensa que agora ele está respirando, cavalo C4, mais uma pancada aqui, indo para cima do Faustino Ouro. O que jogar nessa posição? O Faust segue com cavalo por E7 com cheque. Torre toma e o cavalo volta para casa de F3. Tem 9 minutos o Faustino, 16 aqui o Mohamed. O Faust tem 2 bispos por uma torre. No entanto, ele tem 2 peões a menos, né? É isso? Vamos ver. 4 peões contra 6 peões. Na verdade, não são 2 bispos por uma torre. São 2 bispos por uma torre, né? E 2 peões. Então tá certo, Rafa. É isso. Sempre esteve. A partida segue com o lance torre 4. Indo pra cima do Faustino. Cara, se esses peões caem, isso aqui começa a disparar. Faustino Ouro segue com o lance bispo B1. Isso é lance de mestre, meus amigos. Bispo B1. Incentivando torre por G4, que não pode ser jogado por conta de bispo aqui em F5. Todo cuidado é pouco. A partida segue com o lance cavalo E3 agora. Que é isso, meu? Puxa vida, essa partida é muito bonita. Atacando agora também a torre, deixando a torre. E o Faust prefere, nesse momento, jogar o melhor lance da posição. Como é que ele encontra isso, né? Prefere jogar o melhor? Eu também preferi, o duro é encontrar. Torre G1 foi jogada aqui pelo Faust. Uau, meus amigos. Protegendo tudo, porque agora a torre por G4 poderia ter sido jogado também dessa maneira, mas ainda vai para uma complicação grande, né? Uma peça aqui por 3 peões poderia seguir dessa maneira, tá? Mas o Mohamed Murad ele preferiu jogar com cavalo C2 com cheque. Temos agora o lance rei A2, o fino da posição, mantendo aqui a pressão, a tensão. O cavalo cravado, torre E2 faz mais uma proteção e o Faust segue com torre D1, ataca o peão. Cavalo E3 protege o peão. Temos agora mais uma vez o lance torre G1, o fino protegendo seus peões. Cavalo vem para C2, torre D1. Aqui praticamente está propondo empate o Faustino Ouro, porque se jogar cavalo E3, torre G1, pode ser que ele queira empatar, pode ser também que ele queira jogar outra coisa. Vamos ver. A partida segue com G6. O Mohamed fala o seguinte, cara, eu sou um cara experiente.
Eu sou um cara de 2.600 de rating. Esse torneio aqui não é um dos primeiros da minha vida, né? E eu sei como é que ganha nesse tipo de posição. Continua colocando pressão, jogador menos experiente, Faustino Ouro, alguma hora vai acabar fazendo um erro bem grotesco, né? Na pressão do relógio, na pressão psicológica e tudo mais, e eu vou ganhar dele. Então o Mohamed Murad ele aqui evita o empate, evita a repetição, joga um G6, Faustino Ouro segue com bispo G5, cavalo vem para casa de E3, mais uma vez ataca a torre, mais uma vez ataca aqui o peão, protege o peão, por isso torre G1 foi jogado pelo Faust, e cavalo C4, meus amigos, ameaçando o peão de B2. Faust não tem outra ideia, joga com o bispo aqui em C1 e agora a torre em F2 ataca o cavalo. Cavalo centraliza aqui em D4 e o cavalo chega aqui em D2 de novo. E o Faust não pode tomar, porque se ele perder aqui o par de bispos, a coisa vai ficar difícil. Se ele começar a trocar peça, vai ficar difícil. Ele tem que manter as peças no tabuleiro, segue com o único lance da posição, bispo D3, com o tempo caindo. Faustino Ouro fez esse lance com 1 segundo no relógio. Rafas, para de ser mentiroso, para de ser sensacionalista. Eu tô vendo que tem 31 aqui. Não, mas 31 é porque ganha 30 segundos de acréscimo por lance. Ele fez com 1 segundo no relógio. Ele fez o lance com o tempo caindo, meus amigos. E tem muita luta pela frente. A posição não é fácil. Cavalo em E4 foi jogado. Manobrando aqui o cavalo. Faustino Ouro segue com o lance Rei B1, né? Tem golpe tático. Segue com Rei B1, não permitindo nenhum golpe tático. E o cavalo pula para C5. E o bispo atacado volta para casa de F1. Torre em E8 ganha atividade para a torre. Bispo G2 vai para o contrajogo para cima do peão. E aqui cavalo D3. Mais uma vez o Faust vai fazendo os lances com 1 segundo no relógio. Bispo por D5 foi jogado, captura o peão, mas agora cavalo por C1 consegue se livrar do par de bispos, torre por C1 e agora, hein? Vai capturar uma dessas peças. É só jogar torre D2. Na verdade, torre D2 não ganha uma dessas duas peças, porque aqui o Faust teria torre F1, meus amigos, indo para o contragolpe, se torre por cavalo, bispo por F7, e as brancas vão ter um final melhor, vão ter um final vencedor aqui. Por exemplo, se rei aqui em F8, bispo por G6 ganha mais um peão, mantendo a torre atacada e por aí vai. Aqui as brancas ganham com facilidade, torre 1 vão ganhar uma peça limpa, né? Então, caraca, meu, que loucura! Por isso a partida segue com torre F4 e o Faust. Será que tem recurso agora? Vamos, Faust! A partida segue com o lance de cavalo em F3. E agora, então, qual que é o ponto todo? Começa a existir uma pressão enorme em F7. Se torre por G4, por exemplo, torre aqui em C7 já vem para um ataque violento. É tão violento que eu até tô dando uns gritos de viking aqui. Na verdade, eu estava espirrando, perdão, pessoal. E aqui, então, torre D8 foi jogado. Mohamed Murad, ele percebendo os ataques em F7 e sabe que a prioridade é tentar parar isso aí. E o Faust segue com o bispo B7. E torre D7 persegue o bispo. E você não pode tomar o peão, porque o bispo está defendendo o cachorro. Por isso, a partida segue com o lance, meus amigos. Bispo C8, uau. Não dá tempo de tomar o cavalo, porque a torre está atacada. Torre D6 foi jogado e o Faust segue com o cavalo em E5 e dessa maneira ele salvou o cavalo e salvou o peão, que está defendido várias vezes. Que bizarro. Torre em F2 promete fortes ataques. E agora o tempo do Murad ele também começou a cair, né? Uma hora também o cara tem que gastar neurônio e relógio. Rei A2 foi jogado pelo Faust, torre de D em D2, duas torres na sétima dizem que ganha a partida. Mas o Faust vai se segurando. O ultra passivo e necessário, torre B1 foi jogado. E aqui, torre de F em E2 para cima do cavalo. Faust segue com contragolpe agora com o cavalo aqui em C6, mantendo os peões aqui atacados. Temos o lance torre D6 para riba do cavalo e aqui, meus amigos, uau! Bispo por A6 foi jogado pelo Faustino Ouro. Cara, quando o Mohamed Murad ele pensa que ele vai ganhar porque ele é o jogador de 2.600 e ele vai ganhar na consistência e que ele vai fazer os lances mais precisos e que o Faust alguma hora vai ali fazer alguma besteira, de repente é o contrário. O Faust está jogando com uma consistência absurda, jogando com pouco tempo no relógio, vai para essa sequência lindíssima de bispo por A6, lance brilhante. E agora o lance jogado foi torre E4, porque esse aqui, torre por cavalo, bispo por B5, e mais uma vez está existindo esse tema. E mesmo que você consiga defender a torre, o Faustino Ouro vai para um final
com um peão a mais, só que mais do que isso, né? O rei aqui muito longe, o peão já dispara já. Por exemplo, aqui A4, né? Se a gente desenhar um quadrado aqui, o rei não entra nesse quadrado. Quem teria que dar conta desse peão seria a torre, mas ela não consegue, porque você rasga uma parede aqui e vai disparar o peão e não tem quem pare esse peão, não tem quem pare. Por isso, o ataque Campari. Rafa, volta para a partida. Bispo por A6 foi jogado. Uau, meus amigos. A partida segue com o lance torre E4 e agora bispo por B5 captura mais um peão, protege o cavalo e abre alas para o peão disparar. Cai o peão de G4, Faustino Ouro dispara o peão. Cai o peão de H4, Faustino dispara o peão. Ninguém tá contando mais material, só tá disparando com velocidade aqui. Ligou um turbo nesse peão aqui, um projetor, um propulsor. Torre H5, meus amigos, se preparem. Porque Faustino Ouro com o bispo atacado e um raio-x no peão, o que você joga nesse momento? Faustino Ouro faz as contas para arriba dele. A6, meus amigos, jogado pelo Faustino Ouro. Não é possível isso. A partida segue com torre por bispo e agora A7. Quem é que pode parar o Faustino Ouro? Quem é que pode parar esse peão? A partida segue com o único, não um dos únicos lances da posição torre aqui em D8, deixando aqui a torre, o peão vai promover. Faustino Ouro, claro, captura. E agora o Fausti tem uma peça a mais por um peão e está quase promovendo. Mas agora a torre cheque, rei B3 e torre por A7. Mohamed Murad ele se livrou do peão passado, teve um custo, perdeu uma peça. Mas Mohamed Murad ele tem 3 peões passados e conectados na ala do rei. Isso não é fácil, meus amigos. A luta continua. Rei B4 exclama. Não tem cheque aqui. A partida segue com H5 sem perder tempo. Mohamed dispara o peão. Rei C5. O rei para dar suporte para o peão. H4, B4. G5, os peões têm que ir juntos. B5. Rei G7, B6, ataca a torre. Torre vem para D7, ganha um tempo sobre o cavalo. O Faustino Ouro não tá mais ligando para nada. Segue com B7, meus amigos. Mais uma vez, o Fausti não protege as suas peças para disparar os peões. No entanto, essa ideia poderia ter sido melhor executada com o lance cavalo por F7. E o Faustino Ouro não jogou. Dramaticamente não jogou. Porque já que você vai entregar o cavalo e vai jogar contra esses 2 peões, porque as pretas vão ter que sacrificar a torre, né? Vão ter que sacrificar a torre aqui nesse peão. Em alguma hora, cedo ou tarde, vão ter que sacrificar. Já que você vai jogar isso, que seja contra 2 e não contra 3 peões. Esse foi o erro do Fausti. E esse final é, não vou dizer fácil, mas também não é um dos mais difíceis, não é de estudo. Não é aqueles dignos de estudo, de corda bamba, não. Aqui até com certa tranquilidade é só trazer o rei o mais rápido possível, tá? E agora o rei e a torre seguram 2 peões com facilidade. Poderia até segurar 3 aqui. Na verdade, 3 pode até empatar, tá? Contra 2 ganha, segura tranquilo aqui. Rei G4, torre G8. É só não fazer nenhum erro primitivo aqui e consegue segurar. Né? Aqui não tem muito como progredir, a não ser que você jogue o quê? Algum lance muito grotesco, jogar um torre H8 e deixar jogar G4, começa a ficar perigoso. Mas dá também. Torre F8, o negócio é jogar o rei um pouquinho para deixar o rei cortado, né? Passa a vez, deixa meio que em Zumbislândia, né? E aí vai ganhando aqui um pouco mais a posição. O peão nunca pode avançar, que você dá cheque, tem um pouquinho de técnica, né? Aqui ameaçou mate. Então tem que evitar o mate. E aí, quando o rei domina aqui, os 2 peões, acabou, né? Aqui você vai jogar aqui, vai jogar aqui, vai jogar lá, vai pegar aqui, vai... Acabou. Por isso, meus amigos, Faustino Ouro tinha que tomar esse peão, mas dramaticamente joga o lance B7. Uau! Vai ganhar a torre, porque a partida segue com torre toma e agora ele promove. Ele ganhou a torre, mas contra 3 peões. Se segurem, porque esse final é terra de ninguém. Tudo pode acontecer. Se você puser 2 máquinas, 2 robôs, pega aqui aquele robô de 5 metros de altura, pega aquele outro de 8 de altura, não importa a altura no xadrez, mas enfim, pega aqueles robôs e pega o de 10 centímetros também, vai dar na mesma. Joga 2 robôs aqui e eles vão empatar, tá bom? Os 2 robôs fortes vão empatar. Mas entre seres humanos tudo pode acontecer. Rei G6 foi jogado, um erro grave já. Pra ter ideia como o final é difícil, né? Você tem ideia como o final é difícil? Esse lance aqui joga... Agora põe um robô pra jogar, a branca ganha aqui, tá? Teria que ter jogado aqui o lance ou H3, ou G4, ou F5. Qualquer um desses lances. F5 aqui é bem forte.
3 peões passados e conectados. Mas o final não é simples de explicar, tá? Se fosse fácil falar, aqui F5, né? Tá fácil, empate, teria jogado, né? Não é nada fácil. Tem que cair numa situações onde as pretas ali vão ficar bem numa corda bamba. Mas só pra vocês terem ideia como é difícil, né? Rei G6 foi jogado. Vou só mostrar um exemplozinho aqui. O G4, H3, tá bom? E por incrível que pareça, essa posição aqui é um empate, porque as pretas não tem como progredir, nem as brancas têm como capturar algum dos peões, né? Porque se você vier para cima do peão, você joga um rei G6 e não cai o peão com cheque. E as brancas não podem tomar o peão, porque aqui as pretas até ganham com H2, né? Então tem que tomar cuidado aqui. Ainda dá para tentar alguma coisa, mas as pretas aqui vão cair num final melhor. Rei, dama contra rei, torre. Dá para ganhar. Mas contra robô, isso aqui é difícil também, viu? Você com rei, dama, rei, dama contra rei, torre do Stockfish, geralmente eu não ganho. Não é brincadeira isso aqui. Ainda assim seria um final difícil, mas entre robôs as pretas ganham. No entanto, o rei G6 foi jogado e não G4, não F5. A partida segue com rei D4. Faust agora tem a possibilidade do empate, de ganhar. Rei F5 foi jogado, rei E3, o rei vem tentando ajudar. Rei G4, rei F2, o Faust está jogando de uma maneira perfeita. F5 foi jogado e agora torre em A8, excelente lance. Rei vem para casa de F4, torre com cheque, joga o rei para casa de E5. E agora, que lance que ganha aqui? Só tem dois. Ou esse, ou esse. Você consegue bater o olho nessa posição e falar assim, torre A6 ganha, ou torre A8, só tem esses dois lances. É difícil, né, essa compreensão. O meu vizinho veio aqui, bateu o olho na janela, eu tava preparando aqui o vídeo, ele falou, torre A6 ou torre A8. Só falou isso e foi embora. O nome dele é Felipe. Ele é neto do... Enfim, vamos voltar aqui pra partida. Mas tirando o Felipe, que bate o olho e encontra tudo na hora, cara, é muito difícil. E o Faust vai para esse lance natural. É natural jogar rei E3 aqui, porque você quer jogar o rei para longe. E agora as pretas têm a chance do empate. Você fala assim, cara, olha como o xadrez é difícil. Esse lance ganha. Esse aqui joga a vitória no lixo. Rei E3 foi jogado pelo Faust. Agora, será que as pretas vão saber empatar aqui? Aqui a partida segue com o lance H3. Excelente lance. Tá na linha do empate. Não, aqui, aliás, perdão, esse lance é ruim. Esse lance as brancas ganham. Aqui o lance que empata é o quê? Rei F6, ó. Aqui pretas jogam empate, rei F6. Não é fácil, né? A gente cai no final. Eu não vou explicar em detalhes, mas a gente cai no final muito complicado, né? Não dá nem para eu explicar isso aqui, vai ter que estudar mesmo profundamente e tal, né? Aonde rei F6 ou rei E6 são lances que empatam. Qualquer outro, H3 é ruim, H3 vai perder agora. H3 foi jogado e agora o único lance da posição é torre A6. O Faust encontrou, hein? O Faust encontrou o único lance da posição, nem cheque funciona, esse é o único. Porque agora você meio que provoca ou o rei se distanciar ou o avanço de um dos peões. G4 foi jogado e agora somente um lance ganha, torre H6. Claro que não foi jogado. Ninguém sabe jogar esse final. Esse lance parece bom porque você vai ganhar a casa de F4, né? Mas aqui a única maneira é esse aqui, ó. E mesmo que venha agora a tempestade de peão, as brancas têm que achar esses lances únicos, né? Um rei F2 aqui é muito difícil de segurar. E aqui sim as brancas conseguiram parar os peões e vão ganhar. Mas o Faust segue dramaticamente com esse lance. Rei F4 agora parece bom, mas caiu exatamente naquele final que empatou. Lembra que a gente viu? Que esse lance aqui, até as pretas acabam até ganhando, vai para aquele final de rei dama contra rei torre. Por isso, nessa posição, o Faust passa a vez. E agora, rei H6, bem jogado. Cara, esse lance exclama, as pretas estão ainda na linha do empate, continuam não podendo tomar. E agora, torre cheque, rei G7 foi jogado, torre vem para casa de A6, deixa o rei cortado. E aqui o momento dramático da partida. Tem um lance que perde, tem um lance que empata. O lance que empata é esse. Esse lance aqui vai ainda para a luta, vai para linhas de empate. Se o rei tentar chegar muito forte, o peão avança. Então não dá para jogar rei G5. Aliás, você tem que jogar rei F7, esse é o lance que empata. Não dá para jogar rei G5 porque o peão dispara. O Mohamed Murad, ele dramaticamente não joga o lance rei F7. Ele chupa o dedo, põe no vento. O vento sopra para cá, ele joga o rei para cá. Errado.
Porque agora rei G5 exclama e não tem H2. Esse é o ponto todo. Não tem H2 mais com rei em H7, porque esse lance vem com cheque. Percebam que vou ter que mostrar de novo. Quando joga rei F7 e joga rei G5 e H2, esse lance não vem mais com cheque. E isso é fundamental, porque agora as pretas jogam G3 e as pretas podem ganhar esse final. Uau! Por isso, rei H7 um erro grave e o Faust vai pra cima. Só tem uma maneira de castigar, rei G5. Uau, meus amigos, que lance do Faust. Você tá louco pra capturar esses peões, né? Mas você tem que jogar com muita paciência, muita calma. E agora o peão não pode disparar nenhum deles. A partida segue com rei G8. E agora, o que jogar? Faust segue com torre A8 com cheque. Joga o rei pra casa de F7. Passa a torre pra casa de H8. Uau! Parou os peões. O mais importante que capturar os peões é parar os peões. Rei E6 protege o peão. Você fala, poxa, eu vim aqui, joguei tudo por água abaixo. Não, tá certo. Faust joga com torre H7. Olha a técnica do cara. Você fala, mas agora perdeu a chance. Agora rei E5, os peões vão disparar de novo. Torre E7 deixa o rei cortado. Rei D6. E aqui, meus amigos, Faust segue simplesmente com o bonito lance torre E1, deixando aqui o rei cortado. E nessa posição, Mohamed Muradli, meus amigos, 2.600 de rating, grande mestre, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. A gente está presenciando aqui uma partida talvez histórica. O menino de 11 com certeza é histórica, independente se ele vai ser campeão do mundo ou não vai, isso a gente não sabe, né? Eu acredito que sim, que ele tem potencial para isso, mas a gente não sabe, mas independente, isso aqui é uma partida histórica. O menino de 11 anos ganhar de um 2.600, cara, dessa maneira, no final dificílimo, na consistência, no lance 86, isso aqui é sensacional. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Mesmo que você queira começar a disparar aqui os peões, por exemplo, H2, eu vou jogar isso aqui, parece que vai ganhar, né? Mas aqui o Faust tem rei F4. Não, o importante, lembra que a gente falou, é parar o avanço dos peões, né? Não é tomar os peões. Se você tomar, você acaba tomando, né? Só que outra coisa, porque aqui então rei F4 seria o lance. E aí tanto faz, rei D5, por exemplo, aí sim torre H1. Aí sim, no momento certo você vai capturar. Só que aí esses peões desmoronam, né? Você vai capturar todos. E aqui você segurou a casa de F2, esse peão é questão de tempo aqui para ele cair, né? Então aí sim o final agora é tranquilo de vislumbrar a vitória. Meus amigos, que partida foi essa? Bora dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Que partida foi essa? 90,3% de precisão para Faust, 88% para o Mohamed Muradli. E a gente vê aqui realmente uma grande luta, meus amigos. Olha esse gráfico com o lance brilhante, 13 lances great aqui do Faustino, que é tipo genial, né? E o lance bispo por A6, que foi o lance brilhante do Faustino Ouro. Meus amigos, com isso o Faust está indo muito bem no torneio. E vamos ver se a gente tem aqui a colocação, ó. Vou mostrar aqui para vocês a colocação aqui do Sharjah Masters. Ele está indo muito bem, o Faust com 1,5 em 2, né? E vamos dar uma olhada aqui então nos resultados aqui por enquanto. Ele está jogando, vamos ver, algumas pessoas já terminaram. Olha o Guiri, cara, venceu, tá com 2,5 pontos. Vamos ver se o Faust está jogando nesse momento. Ele ainda está jogando, vamos ver se ele tá com 99% de precisão aqui nessa partida, ó. E o adversário também. E a posição ainda é muito, muito dura. E tá jogando contra um grande mestre também forte aqui do Azerbaijão, né? O Ahmad Ahmadzada. E aqui tudo pode acontecer, cara. Mais uma daquelas partidas bizarras e difíceis. Pelo menos o Faust tá um pouco melhor no relógio aqui, né? Caraca, que bizarro. Vai para 2 torres contra bispo de cores opostas. 2 peões a mais tem o Faust. Uau, meus amigos. Mas tem um peão caindo aqui, né? Em B7. Vai ter jogo ainda. Vai ter luta aqui ainda. Pode ser que empate, mas com muita luta ainda. Faust tá indo muito bem aqui no torneio. Tá bom, meus amigos? A gente segue acompanhando o Sharjah Masters 2025. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!